Se tem um segmento no Brasil que é extremamente disputado, esse é os SUVs compactos. E esse carro aqui, o Renegade, foi o rei da montanha. Em 2019, foram 68 mil unidades emplacadas. Exatamente essa configuração aqui é a mais vendida dessas 68 mil. 30% delas são Sport Flex 1.8 com câmbio automático. Você tem uma ideia de como que é disputado esse segmento? Em segundo lugar está um companheiro de equipe, né, o Compass, com 60 mil unidades emplacadas, isso em 2019, né? Abaixo dele a gente tem o Creta com 57 mil. Abaixo, imediatamente, a gente tem o Kicks com 56 mil e um pouquinho mais abaixo o Honda HR-V com 49 mil unidades. Então o espaço aí, o intervalo entre as vendas aí realmente é bem curto, então é realmente um segmento muito disputado. Embora esse carro aqui, nessa versão, não seja exatamente um lançamento, a gente achou mais que oportuno e importante, como líder de categoria, mostrar aí tudo que tem de bom, tudo que tem de ruim, as limitações e, lógico, mostrar aí a avaliação desse carro na cidade, na estrada e em apresentação técnica. Vamos lá? Antes da parte técnica, vamos ao bolso. O Renegade, nessa configuração mecânica com motor 1.8 Flex, está disponível em 4 versões de 79 mil a 110 mil reais. E você consegue financiar o Renegade pelo Bradesco Financiamento de uma forma bem rápida, fácil e convidativa. Só em autoline.com.br, naquela barrinha superior, clica em simular financiamento, escolhe o modelo Renegade, escolhe a quantidade de parcelas e você já vai receber uma proposta aí super rápido, super ligeiro. E a outra dica é, lá em autoline.com.br tem quase 3 mil Renegades anunciados, e pelo valor desse aqui, dessa versão Sport, você consegue comprar um Longitude Turbo Diesel, que é bem mais forte, bem mais torcudo e bem mais equipado. Até o fim do ano passado, essa aqui era a versão de entrada no universo Renegade, a Sport de 89.990, também conhecida como 90 mil reais. Só que no fim do ano passado, em dezembro, a Jeep lançou a versão STD, que na prática aí é a versão PCD, mas agora com um nome de versão mesmo, né? E a única diferença entre a PCD e a STD, que foi lançada no fim do ano passado, é a presença do rack de teto. Essa versão é R$ 10.700 mais barato, o que teoricamente deixa ela aí como um melhor negócio, mas ela vem bem pelada, vem sem sistema de som. Você perde volante multifuncional, vem sem câmera de ré e as rodas passam a ser aro 16 em vez de aro 17. Só que o pior, na verdade, é que na versão STD você não consegue equipar com nenhum equipamento opcional de fábrica, então só de concessionária. Então com isso aí você fica meio acorrentado em relação às possibilidades. Na prática, a Sport segue sendo o melhor negócio, ainda mais desde o modelo 2019, modelo 2019, quando eles introduziram de série o sistema de infotainment e o Connect, já com conectividade de Android Auto, Apple CarPlay, que era um equipamento opcional antes, né? Ao mesmo tempo, em 2019, eles introduziram para a versão acima dessa daqui, a Longitude, uma versão maior, com uma resolução melhor também do Uconnect, aí com mais ou menos 8 polegadas e meia de tela, mas aí eu acho que não compensa o investimento de 15 mil reais, que é o que você paga pela versão Longitude acima dessa daqui. Vem com alguns outros equipamentos, como você está vendo na tela aí, né? Vem com faróis de LED e tudo mais, sensor de estacionamento traseiro, mas na prática aí, o melhor negócio mesmo é a Sport. Vamos dar uma repaginada aí no que é o Renegade. Em outubro de 2014, nascia a FCA, né, a fusão da Fiat e da Chrysler, que na verdade é o fim de um processo de 5 anos aí de aquisição das cotas da Fiat sobre a Chrysler, que estava aí quase falindo nos Estados Unidos, né? E esse lançamento aqui, o Renegade, ele simboliza muito bem o que foi essa sinergia entre esses dois conglomerados, né? Então a FCA pegou a plataforma Small Wide, que era utilizada na minivan 500L, que nunca foi vendida no Brasil, e fez uma série de modificações estruturais para deixar ela mais parruda. Então vários reforços em longarinas, travessas, emprego de adesivos estruturais na carroceria e um projeto de suspensão traseira completamente diferente. E assim nascia a Small Wide 4x4, né, que estruturou tanto o Renegade quanto o 500X, né? E aí, o que aconteceu? Eles vestiram essa plataforma Small Wide com todo o design da Jeep, né? Então a gente tem toda a identidade essencial, vamos dizer assim, do Jeep Wrangler aqui, né? Esses faróis dianteiros redondos, essas 7 fendas aqui na grade dianteira, a gente tem lanternas traseiras e esses espelhos bem quadrados, bem parrudos mesmo, bem como esse formato trapezoidal aqui dos paralamas. Então a essência do design aí do Jeep está aqui presente no Renegade, né? E de fato ele é um veículo bastante robusto, não é um off-roader, embora a versão Trailhawk aí
tem uma capacidade bem respeitável no off-road, não é aí como um Suzuki Jimny, enfim, um Jeep aí realmente voltado para essa atividade, né? Mas é um veículo bastante robusto. E aí o que acontece? Por conta de todos esses reforços estruturais, um pênalti que o Renegade sofre em relação ao peso dele, né? Essa versão aqui, por exemplo, pesa 1.432 kg, mais ou menos 100 kg mais pesado que o Honda HR-V, por exemplo, e isso aí aparece como um pênalti aí na parte de consumo e de desempenho. Falando em desempenho, a Jeep oferece duas opções de motorização para o Renegade, né? A gente tem na versão turbo diesel um motor italiano, né, Multijet 2, que tem 170 cavalos e 35,7 kgfm de torque, um motor bastante moderno, né? E seguindo um pouquinho na contramão, a opção Flex é um motor de concepção antiga, né? É 1.8 e-torque Evo, né, que trouxe uma série de melhorias. É o motor que equipa esse carro aqui, né, tem 139 cavalos e 19,7 kgfm de torque, né? Como eu falei, é um motor de concepção antiga, né? É uma evolução dos antigos Tritec do fim da década de 90. Lógico, trouxe uma série de evoluções de lá para cá, né? Por exemplo, mesmo recentemente, esse motor ganhou coletores de emissão variável, tem comando variável na admissão, ganhou start-stop, enfim, outros pistões, outras bielas, câmaras do cabeçote foram redesenhadas também, né? Mas o motor não tem como negar a sua idade. Na verdade, o motor ideal para o Renegade seria justamente o que equipa o Compass, né? O 2.0 Tiger Shark aí de 166 cavalos, um pouco mais de 20 kgfm de torque, um motor aí mais eficaz, né? Não só mais potente, mas também mais eficaz. Só que aí isso ia mexer profundamente no valor do Renegade, então a Fiat, ou melhor, a FCA, preservou então o e-torque aí para essa versão de entrada do Renegade. Agora vale ficar ligado que a FCA está desenvolvendo aí os motores GSE, né, 1.0 turbo e 1.3 turbo, 3 e 4 cilindros. E esses motores aí tem tudo para ser realmente uma forte referência aí no segmento dos motores downsized, mas eu acho que esses motores vão ficar reservados aí para as versões topo de linha. Muito provavelmente versões de entrada como a Sport devem preservar aí o motor 1.8 e-torque Evo. Pessoal, aqui dentro do Renegade, a ideia era transmitir a mesma solidez que você tem no design externo, né? Isso fica bem claro, por exemplo, nas colunas A, que elas são bem sólidas, grossas, distantes inclusive do ponto de vista do motorista, e aliás, toda a amplitude do habitáculo realmente é um ponto de destaque, especialmente se você é um cara muito alto. Sem dúvida o Renegade é o carro para o jogador de basquete. Olha só o quanto de espaço que sobra para cima aqui, tanto na dianteira quanto na traseira, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas, como eu dizia, a ideia é transmitir solidez, então o volante também tem uma pega aí mais grossa, manopla de câmbio, maçaneta, né? Então tudo aqui, inclusive os elementos de design, né? Como por exemplo o painel de porta, toda a ideia, esse espelho retrovisor que você vê ele bem grandão também, a ideia realmente é transmitir aí a sensação de que fosse um jipão, né? Em parte de acabamento aqui a gente tem bons plásticos, né? Alguns deles emborrachados, mas a crítica que eu faço é que é tudo muito monocromático, né? Então a gente até tem um outro elemento aí prata acetinado, né, para dar uma quebrada, mas de forma geral você não fica encantado, vamos dizer assim, com o aspecto tonal da cabine do Renegade, né, que é uma cabine lúdica, então acho que talvez um outro toque aí de acabamento diferenciado talvez fizesse aí um acrescento aí de percepção de qualidade, né. Então, com lúdico eu quero dizer o quê? Por exemplo, a gente tem aqui na saída de ventilação, que lembra um pouquinho óculos de mergulho, a gente tem esse puxador aqui, né, nessa parte aqui da saída de ventilação, que efetivamente não é necessário, né, e a gente tem vários elementos aí com a assinatura visual da Jeep, né, aqueles faróis redondos, as 7 fendas na grade, presente em uma série de lugares, saída do alto-falante, aqui no painel, a gente tem até um jipinho ali subindo, um Willys antigo, né, um CJ subindo ali no vidro, né, no para-brisa dianteiro. Então o interior tá cheio dessas brincadeiras aí, né. Agora, falando a partir da ergonomia de direção, aqui você tem um SUV de uma posição um pouquinho mais alta que o HR-V, por exemplo, né? Então o assento já é um pouquinho mais alto, você tem ajuste aqui de altura, né? E na coluna de direção você tem ajuste somente de altura, tá? Então você não tem aí um ajuste de distância, isso faz um pouquinho de falta dependendo aí do seu corpo, né? Tem gente que não vai conseguir se ajustar tudo muito bem. Os assentos são de um bom comprimento, são longos, é um veículo bem confortável aí para viagens longas, né? Aqui no console central a gente tem o sistema de infotainment bem pequenininho, né? E o Connect com a tela de 5 polegadas só. A partir do modelo 2019, as versões Longitude para cima ganharam uma tela de 8 polegadas e meia, né? Bem mais interessante visualmente. Se você faz questão, aí você pode pegar um pacote opcional para Sport, que inclui aí uma tela de 7 polegadas, um pouquinho maior, sensor de estacionamento traseiro,
e o ar-condicionado Dual Zone aí, né? Mais ou menos R$4.000 você vai pagar por esse pacote. Não sei se vale a pena, acho que é muito se você fizer questão desses equipamentos, né? Agora vamos dar uma olhadinha no espaço traseiro. Pessoal, aqui no espaço traseiro a gente tem o que a gente chama em inglês de mixed feelings, né? Sensações mistas. Por que eu digo isso? O espaço para a cabeça aqui é excelente, é um latifúndio, realmente muito espaço aqui. Realmente o Renegade é o carro perfeito para pessoas e famílias muito altas. Agora, espaço para as pernas aqui é somente suficiente, né? Então tem 1,82 m, meus joelhos estão aí a um dedo mais ou menos do encosto dianteiro, né? Posição aqui do assento um pouquinho mais alta, né? Então as pernas ficam um pouquinho altas aqui, né? Então aqui atrás, já para viagens muito longas, já não é tão confortável e você também não tem apoio de braço central aqui, né? Então aqui a gente não tem a saída de ventilação, tá? Mas a gente tem uma tomadinha USB aqui para a galera ficar conectada no celular. E esse espaço aqui se deve muito pelo entre-eixos do Renegade, né? Que é o menor da categoria. Ele tem 2,57 m. A gente pegar o Creta, por exemplo, tem 2,59 m. O Kicks e o HR-V ele já tem 2,61 m. Agora o T-Cross, por exemplo, tem 2,65 m, né? Que já é uma plataforma mais moderna, um projeto mais contemporâneo, né? Então o espaço traseiro não é ruim, mas de fato poderia ser melhor. Agora vamos para o porta-malas. O porta-malas, sem dúvida, é o ponto fraco do Renegade em relação aos seus concorrentes. A gente tem aqui 320 litros, isso aí é mais ou menos 100 litros a menos do que qualquer um dos seus rivais, Kicks, HR-V, enfim, todos os seus concorrentes têm pelo menos 420 litros, com a tendência de passar dos 430 litros. Existem alguns motivos para isso aqui. O principal deles, além do desenho, vamos dizer assim, da própria carroceria do Renegade, o balanço curto traseiro, é a suspensão traseira, né? Um sistema chamado Chapman Strut, que na verdade é um derivado do McPherson, né? Mas na prática o que importa mesmo para você é que a torre dos amortecedores fica aqui, né? Então com isso você tem um espaço menor, pode ver que ele não se expande tanto para a lateral, né? Ele fica mais um cubículozinho aqui. 320 litros até que é um bom porta-malas, mas de fato não se compara com os seus rivais. Só que tem um detalhe, esse porta-malas já foi de 260 litros, aí sim era inaceitável, isso na época de lançamento, né? Eles fizeram uma série de modificações aqui na parte das forrações e também foi introduzido o step temporário mais estreito, e isso aí permitiu aí que o Renegade ganhasse um pouquinho mais de espaço de bagagem, né? Mas agora vamos ver então como é que é o fôlego do Renegade, essa versão 1.8 Flex automática, e vamos começar andando na cidade dessa vez. Eu tive presente no lançamento do Renegade em 2015, uma das coisas que me chamou a atenção negativamente na época foi as respostas do motor 1.8 Evo, né? Eu andei nas duas versões, né? Na diesel, turbo diesel na verdade, e na 1.8 Flex, e a 1.8 Flex realmente era lerda, as respostas do acelerador eram pesadas, parecia que o veículo estava arrastando uma bigorna, enfim, realmente era difícil. De lá para cá, eles fizeram uma série de evoluções aí no conjunto mecânico desse carro, né? Especialmente na linha 2017, eles introduziram coletores de emissão variável e o sistema Start-Stop, tanto para ajudar a questão de consumo, quanto em especial a questão de resposta do motor, aí no caso coletores de emissão variável, né? A Jeep não vai afirmar, não vai assumir isso, mas eu tenho certeza que eles mudaram também um pouquinho o mapa do acelerador, ou seja, a relação entre o quanto que você pisa e quanto que efetivamente as borboletas se abrem, né? Eu digo isso porque nessa versão aqui, né, que já tem todas essas melhorias incorporadas, você tem uma resposta muito melhor, mas muito melhor do que em relação ao Renegade da época do lançamento, né? Então eu diria até que o carro está até espertinho para a cidade, então saída de semáforo, enfim, saída de rampa, retomadinhas mais curtas, assim, você sente aí que o carro está com uma resposta boa de acelerador. Agora, isso tem um preço que aparece não no momento que você pisa no acelerador, você tirar da inércia, mas no consumo. Ele que é o dedo duro de que realmente o motor carece um pouquinho de torque, como eu falei, não era um motor exatamente moderno, né? Então mesmo com essas melhorias, você paga um preço aí, que aparece também por outro motivo. Lembra que eu falei que o Renegade tinha uma série de reforços estruturais aí na carroceria e tudo mais, especialmente porque a Jeep também tem essa coisa das demandas, né, para o veículo enfrentar trilhas, no caso a versão 4x4, mas a versão 4x2 também é a mesma monobloco, a mesma carroceria, né? E o que acontece? Esse veículo aqui, nessa configuração aqui, passa dos 1.430 quilos, isso é mais ou menos 100 quilos mais pesados que qualquer um dos seus concorrentes. Então, gente, veículo mais pesado, requer mais energia para tirar da inércia,
consome mais, vai andar menos. Então, mesmo com todas essas melhorias que a FCA fez aí no motor 1.8 Evo, de fato, o consumo, o declarado com etanol aqui, está na casa de 6,9 km por litro na cidade e 8,6 na estrada. Mas, pessoal, mundo real, o consumo etanol cidade, você vai ficar aí na casa dos 5 km por litro. Então, esse é um dos veículos que eu mais vi diferença entre o consumo declarado no método do Inmetro e o consumo efetivo que a gente tem aí no dia a dia, né? Sempre mais ou menos a mesma rota que a gente faz aí no test drive de avaliação, e ficou bem claro isso aí, né? Então, fique atento a esses dois pontos aí. Quis começar esse teste Renegade aí na cidade justamente para ver essa questão resposta ao acelerador. Mudou muito, melhorou pra caramba, mas o consumo não melhorou tanta coisa assim. Na verdade, ainda continua devendo bastante, tanto pelo motor ser um projeto mais antigo, quanto pelo veículo ser pesado. Agora, passando o capítulo de suspensão, acho que esse é um dos pontos fortes do Renegade. Todo SUV, na verdade, já tem um curso de suspensão um pouquinho mais longo, né? E esse aqui não é diferente. Então a suspensão trabalha bem relaxada, você consegue passar pela buraqueira aí com bastante tranquilidade. O perfil dos pneus também é alto, né? Aqui é roda 17, mas o perfil do pneu é alto. Então ele roda silencioso também, né? Passando na buraqueira, então é uma carroceria bem firme, não faz barulho de acabamento. Então você sente uma solidez aí na construção e um trabalho de suspensão bem macio. Então é um carro gostoso de você usar aí, especialmente no nosso asfalto lunar das cidades. Agora vamos ver como é que é aí o desempenho desse motor 1.8 Flex na estrada. Vamos fazer uma clássica saída aqui de pedágio, só para ver aí o fôlego do 1.8. 0 a 100 declarado em 12,6. O mundo real deve estar a casa dos 13,5. Não é uma aceleração que impressiona, mas é suficiente para essa situação aqui, né? Com duas pessoas a bordo, sem muita bagagem. É o que se deve esperar aí de um motor configuração de entrada em um SUV, né? Ainda mais num veículo mais corpulento como esse. Até fazendo uma certa justiça, embora o consumo urbano seja pior do que o declarado, né? Ou seja, você dificilmente consegue chegar aí no Renegade com o consumo da metodologia do Inmetro, talvez por aquela questão de inércia que eu falei. Na estrada você consegue aí sem tanta dificuldade se chegar aí uma média acima de 10 km por litro com etanol. Então, por outro lado, tem essa contrapartida aí, né? O que deixa bem claro aí essa questão da inércia. Realmente o peso faz bastante diferença. Então aonde ele vai penar mais o consumo aqui no Renegade é no para e anda. Então o trânsito aí urbano realmente ele vai sofrer bastante, né? Uma outra coisa que chamou a minha atenção de uma forma negativa é o seguinte: o câmbio ele tá bem mapeado no sentido de sempre encaixar aí uma marcha que deixa o carro aí bem soltinho, então você sente pouca resistência à rolagem, né? O carro tá sempre rodando aí numa rotação mais baixa, ok, isso aí tá muito bem acertado. Agora, notem o tempo de resposta desse câmbio aqui. Eu vou fazer um kickdown e eu vou estalar o dedo no momento que eu pisar fundo no acelerador. Vocês vão ver que a resposta demora quase 1 segundo para ele fazer a redução. Ó. Talvez 1 segundo inteiro, talvez. Fazia tempo que eu não via um câmbio com uma resposta tão pesada, vamos dizer assim. Se você pisa sem fazer o kickdown até a metade do curso, a resposta é até um pouquinho mais rápida, mas também não é muito rápida. Ou seja, você não tem aquela sensação do câmbio telepático, né, que conversa com você e encaixa a marcha na hora que você precisa. Então, esse é um ponto de atenção aí que a Jeep FCA podia melhorar aí no mapeamento dessa transmissão, para deixar, ainda mais aqui que a gente tem uma certa falta de torque aí para esse peso todo do Renegade. Então faria diferença aí se ter um câmbio mais ágil, mais responsivo, que, enfim, especialmente numa situação de ultrapassagem de estrada de pista simples, isso faz uma diferença danada. Então, se você estiver na estrada com o Renegade Flex, antecipe-se ao câmbio, acelere antes do que você precisa para ele fazer a troca da marcha na hora que você precisa. Um ponto positivo, chama muita atenção, isolamento acústico excelente, muito bom mesmo. Então a gente está aqui rodando aí seus 100 km por hora.
um pequeno, quase perceptível ruído aqui aerodinâmico vindo aqui no espelho, né, um espelho grande, mas em termos de transmissão de ruído vindo assim da estrada para a cabine, que é muito normal, né, em vários carros abaixo de 100 mil reais, aqui realmente a gente não tem praticamente nada, realmente a sensação de um veículo premium, isso é muito bom. E um detalhe aí interessante que, pô, esse carro utiliza aí os pneus Pirelli Scorpion Verde, né, são pneus aí mistos, mas muito mais voltado pro asfalto, né, e geralmente os pneus são um pouquinho mais ruidosos, então foi um bom trabalho aí feito pela Pirelli na parte dos pneus, um bom trabalho feito pela Jeep aí na parte de isolamento acústico aqui do carro. Agora vamos fazer algumas curvinhas ali na Estrada dos Romeiros para ver como é que é a tocada do Renegade. Então, vamos ver agora como é que é a tocada do Renegade aqui nesse trechinho de serra aqui na Estrada dos Romeiros. Para isso, vou tirar o câmbio da operação automática aqui, se bem que eu acho que ele vai encarar tudo de terceira aqui. E uma coisa interessante que chamou a atenção justamente, apesar de ele ser pesado, o balanço dinâmico, o equilíbrio do Renegade impressiona. Eu tô indo de terceira. Olha como ele vem. Caramba, pessoal. Não reduzi. E lembra que eu falei, né? O motor não é exatamente torcudo, mas ele conseguiu carregar uma velocidade que você não espera para um veículo dessa proposta. Então realmente impressiona. Estou em terceira marcha o tempo todo, desde lá. Crédito aqui muito mais do balanço dinâmico do chassi do que do motor em si. Vamos seguir de terceira aqui. Curva aí dos nossos amigos autoentusiastas. Olha só que legal como o carro vem trabalhando bem os 4 pneus, de forma segura, de forma previsível, muito legal. Então esse é um carro que certamente você precisa fazer um desvio emergencial, alguma coisa assim, você pode contar aí com um equilíbrio muito bom do carro, realmente impressionante, até pela questão do pneu verde, né, o verde não, desculpem, o Scorpion verde, né, um pneu de uso misto aí, meio levemente off-road, você esperaria até menos desempenho do carro, né? Então, porra, bem interessante. Muito bom trabalho de suspensão, de ajuste de suspensão. O carro trabalha gostoso, sem vamos dizer assim, sem nenhuma aspereza, mas ao mesmo tempo bem controlado aí nas curvas. Legal. Pessoal, então acho que é isso aí. Parte de avaliação dinâmica do Renegade. Muito interessante aqui nessa parte de serra, né? Equilíbrio dinâmico até que você não espera para um veículo dessa proposta. Motor mostra a sua idade muito mais na cidade, né? Na estrada aí realmente ele conseguiu uma boa desenvoltura, foi ajudado pelo mapeamento do câmbio, que por outro lado o câmbio poderia ser um pouco mais ágil, né? Nas situações de kickdown, de ultrapassagem. Então, com todos esses prós e contras, o Renegade mostra aí porque que ele é o líder aí da categoria. Ainda mais agora essa configuração pós 2019, modelo 2019 em diante, já trazendo aí o sistema Uconnect aí de série na versão Sport, aí fica um pacote ainda mais aprazível, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que o que todo mundo está esperando é justamente os motores GSE aí para a família Renegade, que deve aparecer aí, a gente espera que apareça aí fim de 2020, começo de 2021. Vamos ver próximos capítulos aí, como se desenrola essa história. Bastante qualidade percebida, plataforma sólida, 5 estrelas no crash test de Lightning Cap, mecânica robusta e bastante confiável, são 4 dos principais predicados do Renegade. E seu custo-benefício até que é competitivo, especialmente nessa versão Sport que avaliamos. Sim, ele poderia ser mais leve, poderia ter um câmbio mais esperto e deveria ter um motor mais moderno, sem dúvida, mas esses ônus não parecem frear o interesse do público e é isso que o topo das vendas de 2019 indica. Só que sua vida fica particularmente mais difícil a partir de agora com a chegada do Tracker, que repete as mesmas estratégias do Onix. Pelo exato mesmo valor do Renegade Sport, R$ 89.990, o Tracker 1.0 turbo automático chega numa plataforma mais moderna e carregado de equipamentos desde a versão básica, trazendo de série 6 airbags, controle de estabilidade, cruise control, central de infotainment com tela de 8 polegadas e Wi-Fi embarcado. Com 140 kg a menos e um motor turbinado downsized, a vantagem técnica parece estar com o Chevrolet, mas nada como o mundo real para trazer respostas reais, sem achismos. Por isso, aguardem nossa avaliação do Tracker para a gente saber e declarar para vocês se ele é tudo isso aí mesmo.
O que levou o Renegade ao topo da montanha são dois fatores. Primeiro, vendas diretas, seja para uso particular ou de empresas, como as de aluguel de veículos. E, segundo lugar, o valor da marca Jeep, associado aí a produtos premium e a veículos como o Wrangler e Cherokee. Somando isso aí ao DNA off-road, por menos utilitário que o Renegade Flex realmente seja, a gente tem um diferencial de marca que parece ser bastante interessante aí para os compradores.